A Showtime Rádio dá a sua contribuição na guerra do Brasil contra a dengue, lançando o aplicativo Nós X Dengue, criado pela Geobrax Sistemas. Em caso de suspeita de foco de dengue, você simplesmente entra no Google Play, baixa o aplicativo Nós X Dengue, mostra o local, registra a queixa via internet e espera as providências das autoridades locais. É a Showtime na campanha contra a dengue. 9 em cada 10 ouvintes recomendam Showtime. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu amigo? Eu tô bem. E, João, antes da gente seguir aqui com o Rádio Amantes no ar, eu queria deixar aqui uma mensagem, um apoio, uma solidariedade. Obrigado. Tanto meu quanto da Raquel nesse momento difícil, nesse momento complicado, mas fica aqui todos os nossos pensamentos positivos e toda a nossa força aí para você. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu sabia que você estaria conosco. Rodney, o que você tem para nos contar? Bom, vamos começar então a pauta de hoje. Já tem uma pergunta aqui para você. Diga, opa, vamos nessa. Tem Cantinho do Abreu? Temos sim. Ei! Na Grande São Paulo. Hoje tem Cantinho do Abreu, sim, porque nós vamos falar aí da audiência das rádios do senhor Abreu. Bom dia, Rodney, querido. Bom dia, Flávio Ascar. Vamos lá então, só com o pau. Então tá, vocês devem saber, não sei se vocês devem saber, se vocês não sabem, vão saber a partir de agora que a Rádio CBN já há algum tempo ela não está transmitindo mais, não está mais retransmitindo, melhor dizendo, o programa comandado pelo Jô Soares. Então toda noite lá, a rádio de notícias aí do Sistema Globo de Rádio fazia a retransmissão do programa do Jô, né? Então era uma opção aí para quem não tinha acesso aí às imagens da televisão, né? Mas engana-se que essa medida teve algo a ver aí com o fato de que alguém lá na CBN se deu conta de que televisão é televisão e rádio é rádio, né? Que são dois veículos que não conseguem se misturar. O programa do Jô não está mais sendo transmitido pela CBN devido àquele maravilhoso ECAD, aquele organismo que é o escritório de arrecadação central, né? Então o pessoal lá decidiu cobrar aí pelas músicas que são tocadas no programa, as vinhetas e também as apresentações musicais. A CBN e a Globo como um todo, né, tem uma bronca aí com o ECAD, alega que essa cobrança é absurda, que os valores que são pedidos pelo escritório de arrecadação central são muito altos, e aí decidiu cortar essa retransmissão. O ECAD, por sua vez, alega que eles fizeram um desconto de 75% para a CBN, visto que a emissora é uma rádio que não toca músicas, é uma rádio que, como diz o seu slogan, diz que é uma rádio que toca notícias. Mas, então fica essa coisa aí, essa guerra de declarações. A Globo alega que o ECAD está querendo morder muito aí da CBN, e o ECAD diz que, por sua vez, que não tem nada a ver isso, que é uma decisão, que eles não cobram tão caro assim pela execução das músicas. Eles são muito chatos. Sim, sem dúvida, né? E a gente sabe, né, que de repente a gente sabe que o ECAD não faz uma redistribuição justa, né? Então Não. A gente tem aí artistas que reclamam que são muito bem executados, mas que não recebem aí, ou recebem muito pouco do dinheiro que é arrecadado pelo ECAD. Até hoje, Rodney. Oi? Até hoje é meio que uma caixa preta, né? Pois até fizeram um CPI do ECAD. Fizeram. Sem efeitos práticos, né? Mas de qualquer forma fica aí então a informação. O programa do Jô não mais sendo retransmitido pela CBN. O que, assim, eu sempre fui contra esse negócio de TV no rádio, né? Para quem ouve essa programação aqui do Rádio Amantes na Showtime, sabe que nós já batemos bastante nisso, né? Verdade. Chegaram até a fazer transmissão de partida de futebol da televisão no rádio, né? Então o Bradesco Esportes em certa época pegou o áudio da TV Bandeirantes e veiculou nas suas emissoras, né? Só graças a Deus alguém teve o bom senso de verificar que isso aí era uma medida que ia afugentar os ouvintes, e aí agora eles remontaram a equipe e estão com transmissões esportivas próprias. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Sim.
a gente toca, por exemplo, aqui Archibald and the Drells. Nunca ninguém ouviu isso no Brasil. Você toca Sweet Sensation. Ninguém nunca ouviu no Brasil. O ECAD quer arrecadar. Pagam para quem? Nesse caso, música internacional eles não recolhem, né? Eles só recolhem da música nacional, de músicas de compositores e autores brasileiros. Então para com isso, né? Porque mas é que tal, Rod? Eles vão encher o saco em lojinha. Aqui em São José já vieram, coitado de um sujeito que tem uma lojinha que estava com o radinho ligado. O senhor não pode, que eu vou ter que multar o senhor porque o seu rádio está ligado. Você não pode ligar nem o rádio. Até parabéns para você, né? Até parabéns isso, verdade. Não pode nem cantar em determinados espaços que tem lá um fiscal, aparece, sabe-se lá de onde, um fiscal do ECAD fala, opa, não, peraí, não pode cantar, tem que pagar tanto aqui. Porque na realidade existe a autora do Parabéns a Você, né? Existe. Que fez a versão, né? Que fez a versão. Eu acho até que ela tem direito de receber. Mas agora, desde quando quem faz versão tem que receber? A questão não é essa, João. A questão é ficar enchendo o saco, cara. Pô, mas não, se toda festa que eles forem, eu vou cobrar parabéns. Olha, R$1.000. Você tem que pagar. Agora, né? Oi. Você deve lembrar, né, que teve uma fase aqui no rádio brasileiro, comecinho dos anos 1980, em que a música internacional era que predominava, justamente para fugir um pouco aí dessas exigências do ECAD, né? Verdade. Então, aí depois, claro, a partir do momento em que a gente teve o estouro do rock nacional, a ascensão do sertanejo, do pagode, aí é que a coisa começou a ficar mais equilibrada. Verdade. Só que depois muitas emissoras acabaram aí não acompanhando essa tendência e mudaram o seu estilo, sua filosofia. Então hoje a gente tem rádios aí que são 24 horas por dia faladas, toca o quê? 30 segundos de música, que é o permitido aí para evitar a ação aí do ECAD, mas então antigamente era assim, antigamente você tinha música internacional, era que 80% de música nacional e 20% de música nacional, era essa a proporção. Porque naquela época realmente só tinha o quê? Gal, Bethânia, Gil e Caetano, não tinha mais ninguém. E a difusora era 5-por-1. Verdade. 5 internacionais, uma nacional. Verdade. Agora, Rodney, você viu uma reportagem feita no sei o que digital que passa nas televisões, em canal fechado, Diaba 4, dizendo os técnicos que não vai haver migração do AM para o FM, porque é impossível. E diz aqui uma notícia que o Marcelo nos mandou, que sobre o meio rádio, que o filho do Eli Correia é deputado federal e vai assumir a comissão de deputados que vai cuidar da migração do AM para o FM. Eu também recebi essa notícia, né? Olhar digital, Isso. passa na EXN, passa acho que na Bandeirantes, é isso, Rogério? Sim, acho que é isso mesmo. Na Bandeirantes, e os técnicos dizendo o seguinte, não vai haver, isso daí é tudo besteira, é tudo balela. Estão falando isso mesmo. Grandes técnicos, é pessoa que não tem nenhum interesse em absolutamente nada. E eles dão tecnicamente o porquê isso não vai acontecer. Pois então fica aí, agora o governo é que tem que dar uma resposta relacionada a isso, né? Olha, eu tive conversando ontem com o Semi Jorge, que é o dono das rádios Piratininga, que disse o seguinte, João, que vantagem eu levo de transformar a minha rádio AM em FM. É verdade. Eu vou atingir 6, 7, 8 quilômetros. Quando com AM, eu bato no Rio Grande do Sul. Para que eu vou transferir? Verdade. Para que eu vou modificar? Se você colocar bons equipamentos, você vai ter um som melhor. Não vai ter um som maravilhoso, mas vai ter um som melhor. Claro que vai. E vai pegar todo. Porque a grande diferença é o seguinte, se você tiver um morro ou qualquer coisa, o FM bateu, parou, tchau. Já era. Verdade. João, mas aí que tá. Agora eu acho que o que precisa ter, de repente, assim, é um acordo entre os radiodifusores. Nós sabemos, claro, o AM tem toda essa vantagem, a gente sabe que em condições normais, uma emissora chega longe, a recepção dela é possível até em outras partes daqui do planeta, porém, em alguns casos, nós sabemos que é muito difícil você sintonizar o rádio AM. Então, por exemplo, você está numa sala cheia de computadores, ou mesmo perto de um computador pessoal, você não pode ligar o teu rádio e sintonizar, por exemplo, uma Bandeirantes AM, numa Jovem Pan AM, porque a experiência de se ouvir essa emissora vai ser complicada devido à interferência.
Então eu acho que os radiodifusores precisam decidir aí o que eles querem da vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Me disse um amigo, o doutor Ivanei Caires de Souza, que vai constantemente aos Estados Unidos porque faz tratamento médico para vista lá. Falou, João, eu ouço as rádios AM nos Estados Unidos, porque o forte nos Estados Unidos é AM, não é FM. Não tem interferência. E não tem interferência, não tem absolutamente nada, e é AM, um som perfeito. E não tem esse negócio de digital absolutamente nada, porque a FM lá funciona da seguinte maneira, qualquer um pode montar, pode. Você não precisa nem de autorização estatal, e porque cada uma delas só pode ter 1000 watts de potência. Então você já deve ter visto em alguns filmes, inclusive, é a realidade, você compra um trailer, para na beira do deserto, toca uma antena de 1000 watts, um transmissor e começa a transmitir. Isso mesmo. E lá é perfeito, o Ivanei me trouxe uma gravação de uma rádio AM nos Estados Unidos, é absolutamente perfeito. O que falta aqui são equipamentos de qualidade, Rodney. A gente sabe que a frequência aqui do AM é sucateada, né? E não existe investimento por parte das emissoras de rádio para melhorar esse tipo de equipamento. E outra coisa, né? A gente não pode esquecer que aqui, em alguns lugares aqui do Brasil, nós temos uma característica muito importante, que é a questão topográfica, né? Sim. Que ela atrapalha tanto a propagação do FM quanto do AM. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, é uma cidade que ela tem morros aqui circundando todo o município. Sim. Então isso acaba dificultando a recepção tanto do rádio AM quanto do rádio FM. Em outros lugares também deve ser a mesma coisa. Em outros lugares do país, aí, devido a essa questão topográfica. Então, a realidade dos Estados Unidos é interessante, mas só que aqui no Brasil, infelizmente, hoje, eu tô com os dados depois aqui, a semana que vem a gente até fala do AM, mas você vê que os números do AM são cada vez menores. Tem rádio AM que tem o quê? 50 ouvintes por minuto. É muito pouco, né? Eu coloco para você está falando na topografia. Se você for para o Oregon, se você for para o Colorado, são montanhas e montanhas. E a AM vai, porque a AM me mandou aqui o desembargador Pedro Gagliardi, as ondas dela bate e sobe, bate e sobe. Então não adianta ter montanha que ela vai. Por isso que quanto mais fechado o tempo, o AM chega mais longe ainda. Exatamente. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, nós temos com o tempo fechado, hoje a propagação do AM está ótima. Nossa, está maravilhosa, verdade. Não é todo dia que a gente consegue isso. É verdade. Exemplo, já citei o exemplo aqui da Rádio Gazeta, AM 890. Eu tenho extrema dificuldade de sintonizar essa emissora. E isso já mais de 20 anos. Não é uma coisa que aconteceu agora, é 20 anos. Qual que é o problema? Será que o problema no parque tecnológico? Pode ser. Mas peraí, a Fundação Casper Libero então precisa colocar a mão na consciência e investir em... Concordo com você. O grande problema é que a AM, eu recebi do Semi Jorge aqui, do filho do Semi, o seguinte, a AM tem que ficar em local baixo, molhado, com cobre colocado na beira da antena, mas de preferência na beira de um rio. Isso. Se ela ficar em local seco, não adianta nada. Não, ela tem que ficar num charco. Ela estando num charco, ela vai longe. Só voltando ao exemplo da Fundação Casper Libero, eles ficaram aí quase 10 anos veiculando a programação da Deus é Amor, 24 horas por dia. Será que esse tempo não foi suficiente para eles investirem nos transmissores, na questão tecnológica? Mas, Rodney, o sinal da Gazeta em São José sai do ar. Cai o sinal toda hora. Da TV. Da TV cai toda hora o sinal. Ninguém vem aqui trocar o transmissor ou consertar o transmissor. Está lá há 300 anos. Nossa, 500 anos deve ter 100 watts de potência o transmissor, sei lá. Tá igual a Fox Sports, né? Você assiste o jogo lá, aparece tela azul. Verdade. Ontem aconteceu isso de novo. A Eliciane Alves manda aqui que o programa Olhar Digital é transmitido na Rede TV e Olhar Digital Plus pela EXN e pela Sony. Qual a notícia que tem aí, Rogério? Pois é, sobre essa nota diz o seguinte: assim como o AM e o FM, a transmissão é feita através de ondas. A principal diferença é que é o que se coloca dentro desta onda. Cada emissora transmite sua programação dentro da faixa de frequência que lhe pertence.
Esta onda chega aos nossos aparelhos de rádio e recebemos o sinal, seja ele analógico ou digital. No digital, a novidade é que essa onda carrega um pacote de dados, que ao chegar no rádio, como com receptor digital, é transformado em áudio para que possamos ouvir. A principal vantagem da transmissão digital, claro, é em relação à qualidade do áudio. Com ela, o AM passaria a ter qualidade equivalente ao FM atual e o FM passaria a ter qualidade de CD, ou seja, digital. Mais do que qualidade superior, a transmissão digital também permite o envio de dados. Em um rádio com receptor digital, o ouvinte poderia receber informações como o nome da música, do artista e até promoções exclusivas daquela emissora. Agora, vamos aos problemas. Por que será que ainda não temos rádio digital por aqui? As dificuldades de implantação envolvem questões práticas e técnicas. Existem pelo menos 4 formatos de rádio digital mundo afora. Um americano, 2 formatos europeus e um formato japonês. Todos funcionam perfeitamente bem em suas respectivas regiões, mas infelizmente nenhum atende às necessidades do Brasil. Outro problema são as rádios piratas. Enquanto no rádio analógico uma interferência produz um chiado na transmissão, no rádio digital qualquer interferência mais simplesmente interrompe completamente a transmissão. Nem um chiado se ouve. Não para por aí. Como em quase tudo no Brasil, dinheiro é outro problema, e dos grandes. Cerca de 50% das emissoras brasileiras possuem parque técnico com mais de 40 anos de uso. É brincadeira? Para migrar para a transmissão digital, seria preciso trocar praticamente toda a estrutura de transmissão da emissora. Testes com transmissão digital no Brasil ainda mostraram que a cobertura das antenas digitais tem uma limitação física maior do que as analógicas. Assim, não seria possível atingir a mesma cobertura da transmissão analógica com o mesmo número de antenas. O que isso significa? Mais dinheiro. Resultado dessa situação, no Brasil, o rádio online, distribuído pela internet, chegou na frente, à medida que cada vez mais pessoas possuem dispositivos móveis conectados e a infraestrutura de banda larga móvel do país melhora. Mais gente aproveita para curtir as rádios online ou serviços de streaming de música. Ou seja, existem boas chances do rádio digital brasileiro não passar de projeto. O tempo dirá. É verdade. Deixa eu fazer alguns comentários aí sobre essa notícia que o Rogério deu aí. Por favor. Primeiro, a questão das rádios piratas. Sim, é fato, mas só que nós temos aqui em São Paulo o fenômeno das rádios que andam, né? Rádio de Osasco, que transmite aqui para São Paulo. Cantinho claro. do Abreu, Itatiba, cantinho do Abreu, cantinho do Abreu. Exatamente. Então, não só do Abreu, tem outra do Cantinho do Camargo, Cantinho de... Vocês sabem quem é aí. Então, são Carlos Apolinário? É um fenômeno, isso, é um fenômeno que acontece aqui que também precisa ser disciplinado. Vamos abaixar a potência dessas emissoras, cada uma transmite lá para o seu quadrado, vamos limpar a frequência e pronto. Aí a coisa fica interessante. Tem o segundo ponto, a questão do rádio digital. Passaram-se anos discutindo qual era o melhor modelo aqui, se era um modelo japonês, um modelo americano, os modelos europeus. Perdeu-se um tempo enorme discutindo, estudando, fazendo testes. Se eu não me engano, a Bandeirantes foi uma das emissoras aí contempladas a fazer esse teste aí com rádio digital, mas como o Rogério leu aí, os resultados não foram satisfatórios. Aí a coisa voltou para estaca zero e aí começou-se aí a falar na questão da migração do AM para o FM. Rodney, desculpe te interrompendo, é o seguinte, o Brasil é um país diferente. Quando foi instalada no Brasil, ou seria instalada no Brasil, a televisão a cores, se discutia se era o sistema PAL-M, ou sistema PAL, ou sistema NTSC. Isso. Aí disseram o seguinte, não, NTSC não serve e o PAL também não. Vamos fazer o PAL-M. Resultado, só funciona no Brasil. Só. Se você trouxer uma TV americana ou europeia, ela não funciona a cores no Brasil. Vai ficar de enfeite na estante. Porque o único Brasil no mundo que tem o maldito sistema PAL-M é o nosso. Por quê? Para se ganhar dinheiro, para se tomar dinheiro, porque poderia ter se instalado o sistema NTSC ou o sistema PAL europeu. Mas não, tinha que ser PAL-M para se ganhar dinheiro. É o que estão tentando fazer aqui. Verdade. Para ganhar dinheiro, para garantir a reserva de mercado, etc. A gente lembra aí que o contexto aí da TV em cores no Brasil foi feito aí durante o regime militar, né? Então, atendeu-se a uma série de interesses. Mas, então é isso. Então, só voltando, a questão do rádio digital, essa discussão toda, eu acho que atrasou em 10, 20 anos aí
a evolução da transmissão do rádio AM. O Olhar Digital aí fala da questão das rádios online, concordo, só que ele fala em banda larga. Eu queria ver ele falar em transmitir quando a questão é 3G. 3G é aquele absurdo que a gente sabe, se você sair para a rua com o meu celular se eu quiser ouvir a Showtime, eu não vou conseguir, vai consumir toda a minha franquia de dados, eu ainda vou ter o problema de ter o corte da minha franquia, que é um absurdo, que é o que as operadoras de telefonia estão fazendo. Está proibido. Ainda bem que proibiu, mas aí vai ser aquela guerra de liminar daqui, liminar daí. Então, quer dizer, tem esse lado da moeda. Banda larga é ótimo, aqui em casa eu ouço a Showtime quase que 2-3 horas por dia, mas se eu quiser sair na rua eu não vou conseguir por causa da tecnologia 3G e 4G. Mas enfim. Bom, o que está acontecendo na Ipanema, em Porto Alegre? Em Porto Alegre? Se duvidar, até uma continuidade aí do assunto que nós estamos falando. Então, a partir da próxima segunda-feira, a Rádio Ipanema FM, que é uma das rádios mais populares de Porto Alegre, é uma rádio do segmento jovem, mas só que ela, em vários momentos da sua época, ela chegou a tocar rock, chegou a tocar reggae, enfim, é uma rádio de orientação jovem, mas alternativa, né? Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 17, a Ipanema FM, que ocupa a frequência dos 94,9 em Porto Alegre, dará lugar à programação da Rádio Bandeirantes local. Então, a ideia é que a Ipanema migre para a internet e a Rádio Bandeirantes local, com toda a sua programação de notícias e esportes, vá para a frequência dos 94,9 FM. E aí, o que acontece? A Bandeirantes ficou para trás, né, nos últimos anos, porque todas as suas concorrentes, Gaúcha, Guaíba, Pampa durante uma fase, e agora a Grenal, né, que é uma rádio 24 horas esportiva, todas elas têm canais aí, têm frequências em FM, e a Bandeirantes ficou para trás aí, transmitindo muitos anos em apenas nos 640 kHz. Aí cai tudo naquilo que a gente falou lá atrás, o AM, as dificuldades as possíveis dificuldades de sintonia, de alcance, etc. Então, o que aconteceu? A direção do Grupo Bandeirantes, lá em Porto Alegre, decidiu então acabar com a Ipanema e fazer com que a Rádio Bandeirantes 640 ocupe agora essa frequência que era antes ocupada pela Ipanema, seguindo uma tendência local lá em Porto Alegre e uma tendência nacional que já começou há muito tempo, né? Aqui a Rádio Bandeirantes de São Paulo, desde 1999, também tem um canal aí em FM transmitindo nos 90,9, né? Uma rádio, uma concessão lá de São Bernardo, que é a VIP FM. E pelo jeito esse acordo aí com a VIP vai perdurar aí por mais algum tempo, porque é o canal por onde a Bandeirantes aqui de São Paulo entra no FM. E por que a 99,3 é imexível dentro do grupo, hein? Porque a 99,3 é a Band News, né? Tá. E como eu escrevi lá no blog, ela é uma rádio, do ponto de vista estratégico, importante para a Band News, né? Porque ela faz parte daquele conceito de rede nacional, e com aquele conceito de rede é possível você vender anúncios a um preço que é mais interessante aí para o departamento comercial. Agora, lá em Porto Alegre, a Band News não é tão ouvida assim como em outras praças, como no Rio de Janeiro, onde tem uma briga aí ferrenha com a CBN, e aqui em São Paulo também, onde nos últimos anos a Band News FM tem crescido gradativamente em audiência e chegado até a encostar na CBN para que as duas tenham uma briga muito importante aí no dial, no ranking das rádios de notícias. Lá em Porto Alegre não. A Band News é uma rádio que não tem tanto prestígio, até porque, como eu falei, são várias as rádios no mesmo segmento, e a Band News tem lá a sua audiência discreta, mas ela cumpre esse papel de ser uma das integrantes da rede da Band News FM. Rodney Brocanelli, vamos falar de Ibope. Isso, mas antes deixa eu só fazer 2 registros por favor. Rápidos, tá? O primeiro é mandar um abraço para Adriana Ferreira, lá do blog Apaixonados por Rádio, lá na região de Araraquara. Ele manda aqui uma pergunta. Ele diz assim: rádios AM podem ser desligadas de madrugada para economizar energia elétrica? Se eu entendi a pergunta,
Sim, é possível que as emissoras desliguem os seus equipamentos justamente para isso. Nos anos 40 e 50, quando a transmissão 24 horas não era algo popular nos dias de hoje, acontecia muito disso, né? Então, por exemplo, a equipe da noite terminava lá a programação, 1 hora, 2 horas da manhã, todo mundo desligava os equipamentos e ia para casa. Aí, por volta das 5 horas, chegava o turno da manhã, todo mundo ligava toda a aparelhagem de novo e a rádio transmitia normalmente. Se eu entendi a pergunta, é possível isso. Não, é possível sim, tanto a AM quanto o FM. Pode sim, quanto a isso, então, não tem problema nenhum. Fica aí o nosso abraço ao Adriano Ferreira. Abraços. E esperamos ter respondido a pergunta dele. E um registro que a Eliciliane Alves me lembra, eu até ia colocar na pauta, mas não coloquei, morreu o radialista Lauro Hagman, aos 84 anos. Ele era locutor e ex-vereador, ele apresentou durante muitos anos o Repórter Esso, lá na Rádio Farroupilha de Porto Alegre, e depois se transferiu para a Rádio Guaíba, né? A gente não custa lembrar que o Repórter Esso, antigamente, né, então ele tinha edições regionais espalhadas em rádios importantes do país todo. Então no Rio de Janeiro nós tínhamos lá o Heron Domingues, aqui em São Paulo nós tivemos aqui na Rádio Tupi e outras emissoras apresentadores como Fábio Pérez e Dalmácio Jordão, e o Lauro Hagman apresentava o Repórter Esso lá em Porto Alegre. Ele depois foi vereador e foi um dos primeiros vereadores comunistas lá de Porto Alegre. Ele morreu aos 84 anos, estava internado no Hospital Mãe de Deus há mais de 15 dias, então fica aí o nosso registro da perda do Lauro Hagman, que é uma voz aí do Rádio Gaúcho que se cala, meu caro Flávio Ascar. Sim, perfeitamente. Agora vamos falar sobre... Aliás, é mais um que se vai, né? Vou fazer o quê, né? B.B. King também já se foi. Pois é, o B.B. King... Vocês têm aí, né, o grande sucesso radiofônico aqui no Brasil dele, tocou até cansar nas FMs, no bom sentido, é claro, Into the Night. Sim, verdade. Coisa que vieram de um filme com o Jeff Goldblum e... Eu não vou lembrar o nome do filme, mas... Também não, mas pesquisaremos e passaremos para a sua pessoa muito em breve. E se vocês estiverem aí, depois a gente pode rolar aí no final do programa, então, Into the Night. Vamos ver se a gente consegue achar aqui, Rod, o meu querido Marcelo, se você conseguir achar o B.B. King, Into the Night, por favor, mande para nós. Vamos ao Ibope, Vamos ao Ibope, então. Então saiu mais uma pesquisa de audiência, né, referente ao trimestre fevereiro, março e abril, né? Nós já falamos aqui do trimestre anterior, né? Então nessa pesquisa nós tivemos aqui então temos novidades, Rodney? Uma alteração, exatamente, uma alteração nas 3 primeiras colocações, né? Vocês lembram que na pesquisa anterior a Transcontinental estava na segunda colocação, isso, certo? Então agora a Transcontinental é a terceira colocada. Então vamos lá, as emissoras que compõem a tabela de audiência da FM. Na primeira colocação, com 1,36%, a Band FM. Na segunda colocação, a Nativa FM com 1,29%. Aumentou a distância entre a Band e a Nativa. E entre as 3 primeiras colocadas, essa distância aumentou bem. Então, a Transcontinental vem logo a seguir com 1,15 FM. Olha a novidade aí. Na verdade, uma novidade que a gente já vem percebendo, mas olha... Nós temos aí uma rádio gospel na 4ª colocação, que é a Vida FM 96,5. Então, 1,06%. Na outra pesquisa ela estava com 0,98% no trimestre anterior, então ela está subindo bem. Então é um movimento que a gente tem que acompanhar, porque podemos ter aí uma rádio gospel entre as 3 primeiras audiências aí de São Paulo. Verdade. Olha aí. Na 4ª colocação, e aí começa o nosso cantinho do abril, a Top FM com 0,86%. Na 6ª colocação, uma das rádios preferidas do João Alckmin, que é a Alfa FM, com 0,78%. Boa. Na 7ª colocação, Gazeta FM, com 0,72%. Na Rádio Mix, a Rádio Mix está na 8ª colocação com 0,59%. 105 FM com 0,56%. Então todas essas emissoras que eu falei, da primeira até a 9ª colocação, têm audiências superiores aos 100 mil ouvintes por minuto. Na 10ª colocação, Metropolitana, com 0,52%. Na 11ª colocação, 89 FM, a Rádio Rock. Na 12ª colocação, outra rádio aí querida pelo João Alckmin, Antena 1 FM, com 0,43%. Já foi mais preferida, hoje não é tanto não, sim, viu?
Mas nós temos então na 13ª colocação Jovem Pan FM com 0,39%. Jovem Pan que está estável aí com a sua programação que mistura música, esporte e informação. Na 14ª colocação a Nova Brasil FM também com 0,39%, né? A diferença dela para a Jovem Pan é mínima, né? Nos ouvintes por minuto. A Jovem Pan tem 70.623 e a Nova Brasil tem 70.245. Briga boa aí nessa disputa aí. Na 15ª colocação, a CBN, com 0,34%, 61 mil ouvintes por minuto. Na 16ª colocação, a Kiss FM, com 0,33%. Na 17ª colocação, a Bandeirantes, né, a programação do AM que entra nos 90,9, com 0,28%. Na 18ª colocação, a Disney FM com 0,27. Na 19ª colocação, Energia 97 também com 0,27. Na 20ª colocação, a Imprensa FM com 0,25. Na 21ª colocação, a Gospel FM também com 0,25. E também com 0,25 a Tropical FM na 22ª colocação. Na 23ª, Feliz FM, também, nesse caso aqui tem 0,23%. Na 24ª colocação, a Transamérica com 0,21%. Na 25ª, Band News FM com 0,20%. Gozado que aqui ela está mais distante da CBN, mas eu já vi pesquisas onde ela estava bem próxima. Mas enfim. Na 26ª colocação, Musical FM com 0,18%. Na 27ª, Rede Aleluia com 0,18%. Curioso, né? A Rede Aleluia é uma rádio da Universal, né? Sim. Mas mesmo com todo o poder, a máquina, com o conteúdo da Universal, ela é no ranking, aqui, verdade. Se você fizer um corte aqui das rádios gospel, ela aqui não está brigando pelas primeiras colocações. Tem a Vida FM aí que está muito melhor. Na 28ª colocação, outra rádio muito querida pelo João Alckmin, a Sul América Trânsito com 0,10%. Até que enfim apareceu, hein? Apareceu, tá aqui. Tem 17 mil ouvintes por minuto, mas imagina-se que esse número pode ser bem maior. Eu acredito. Tudo aquilo que a gente tem falado aqui, pessoal que ouve dentro dos seus automóveis, etc., é um número aqui relativo que a gente tem que relativizar. Na 29ª colocação, a Cultura FM com 0,8%. Na 30ª colocação, uma emissora que já esteve aí entre as últimas colocações, mas deu uma bela subida, que é a Rede USP, né, com 0,7%. Na 31ª colocação, Bradesco Esportes FM com 0,06%. Na 32ª colocação, Eldorado FM também com 0,06%. Na 33ª colocação, Nossa Rádio com 0,05%. Na 34ª FM, na 34ª colocação, Cantinho do Abreu Mundial FM com 0,05%. Na 35ª colocação, Estadão FM com 0,04%. Na 36ª colocação, Cantinho do Abreu Terra FM também com 0,04%. Na 37ª colocação, Sara Brasil FM com 0,02%. Na 38ª colocação, Super Rádio Tupi, Cantinho do Abreu, com 0,02. Na verdade é Super Rádio, né? Aqui na tabela ela entra como Tupi, mas não tem mais esse nome. E na 39ª colocação, Iguatemi Prime, com 0,01, mais um Cantinho do Abreu. Então, essas aí foram as emissoras de rádio que aparecem em mais um ranking de audiência, repetindo, referente ao trimestre fevereiro, março, abril de 2015, o período que compreende de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, meu caro João Alckmin, Flávio Ascar, meus caros, né, João Alckmin, Flávio Ascar e Rogério Alcântara. Então, isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para a sua pessoa. Pois sim. Deixa eu lembrar aqui qual era a pergunta. Estou tão avoado hoje que eu já nem sei mais o que eu tenho para perguntar para a sua pessoa. Prossiga, o Rodney, querido. Fale o que você quiser, vai. Opa, então tá. Uma notícia aí no segmento esportivo, né? Com a devida autorização, a Rádio Guaíba transmite partidas decisivas da UEFA Champions League. A Rádio Guaíba de Porto Alegre transmitiu as partidas semifinais da UEFA Champions League envolvendo o Bayern em Barcelona e também o Real Madrid e a Juventus nessa semana, né? A Juventus empatou com o Real e o Barcelona, mesmo com a derrota para o Bayern de Munique, também se classificou. Então no dia 6 de junho nós teremos aí a grande final
Barcelona e Juventus. Espero que com a vitória do Barcelona. Então a Rádio Guaíba transmitiu essas duas partidas e eu consegui apurar com o pessoal da Rádio Guaíba que a emissora de Porto Alegre obteve a devida autorização da ESPN, que é a atual detentora dos direitos de transmissão da UEFA Champions League, incluindo aí para o rádio. Não se trata de um expediente inédito no rádio porto-alegrense. Em 2011, a Rádio Bandeirantes local obteve uma autorização semelhante para transmitir a final da UEFA Champions League daquele ano, que colocou lado a lado o Barcelona e o Manchester United. Vitória do Barcelona, um chocolataço. Vai haver a liberação para a transmissão da grande final do próximo dia 6, que vai acontecer em Berlim. Então, todo mundo ligado aí, quem não tiver acesso à televisão vai acessar a Rádio Guaíba. Inclusive, nessa semana, esse post do Rádio Amantes, onde eu dou essa informação, explodiu de acessos, porque muita gente aí, nos seus respectivos locais de trabalho, sem acesso à televisão, desejava muito aí ouvir o jogo, acompanhar, mesmo que seja por rádio, os jogos da Champions League, e ficou órfão com o fim da rádio ESPN, né, que era também quem transmitia essas partidas. Então, muita gente, existe uma demanda muito grande aí por ouvintes de rádio por esse tipo de partida. Isso eu pude perceber pela explosão de acessos do post do blog Rádio Amantes. E para finalizar, fica aí a grande lição. Nós temos aí dezenas de web rádios que transmitem essa partida de forma clandestina, sem obter os direitos aí de transmissão. Então, é um assunto sobre o qual nós já falamos bastante aqui. Por que, em vez de optar pela ilegalidade, pela concorrência desleal, essas emissoras não seguem o exemplo da Rádio Gaúcha? Não custa nada tentar, não já está garantido, mas vai que eles consigam sim. Então, por que essas emissoras não correm atrás de uma liberação dos donos dos direitos? Gol de placa da Rádio Gaúcha, né, Rodney? Exatamente, da Guaíba. Agora sim, a gente sabe que a partir dessa próxima temporada, que começa aí depois de agosto, setembro, a nova detentora dos direitos será o Esporte Interativo, né? Então não é mais a ESPN, mas não custa nada, então, essa consulta. Podemos transmitir algumas partidas? Dá para fazer isso? Não dá? Então, eu acho que fica aí a lição. A Rádio Guaíba deu uma lição aí, né, em todas as emissoras de rádio. Não custa nada perguntar. O não já está garantido. Às vezes não vai que pode-se conseguir o sim, né, meu caro Rogério? Aquele seriado de TV. Vai que cola, né? E nesse caso deu muito certo. Olha, o Marcelo de Sena mandou aqui. Grande Marcelo. Que o programa do Roberto Justus, na Rede Record, falando da entrevista com Eli Correia e o Raul Gil, liberado pelo SBT, para falar sobre o tema. E sobre a matéria do Morning Show da Jovem Pan, que a Bruna Calmon fez muitos momentos à Rede Record com as imagens que foram cedidas da Rádio Jovem Pan no programa com o famoso JP, que foi embaçado para não fazer alusão, mas as espumas dos microfones do estúdio estão há meses com o que o Tutinha colocou e tem o Jovem Pan. Aliás, João, deixa só uma lembrança que eu tive agora, né? Não sei se vocês acompanham, né? A gente teve aí nos últimos anos uma mudança aí no padrão dos microfones das emissoras de rádio com essas espumas maiores, né? Eu até publiquei isso no Rádio Amantes, a Jovem Pan que lançou essa moda, né? Com uma espuma mais espessa, maior, onde se coloca o logo da emissora, né? Isso aí facilita a visualização. Outras emissoras também passaram a adotar isso, só que algumas erraram na mão. Então, parece que o repórter tem, na verdade, em vez de um microfone, ele tem um algodão doce na mão. Ele tem uma espuma tão tão branca que eu estava achando que o cara, daqui a pouco, ia dar uma dentada lá na espuma do microfone, achando que era um algodão doce. Então, fica aí a dica. Atenção, tudo bem, beleza, vamos mudar o padrão dos microfones, mas sem exageros. Nem tanto, né, Rodney? Sem exageros. E eu vou lançar uma campanha, Showtime vai lançar uma campanha a partir de agora. Queremos Marcelo de Sena no Roberto Justus Mais, uma entrevista Exatamente. Aí, onde Marcelo de Sena irá contar todas as suas peripécias e a sua carreira aí como radialista. Começa hoje a campanha. Tá, então tá valendo. A Showtime está engajada nisso aí. Mais alguma coisa, meu amigo? Não, é isso, João. A pauta de hoje era essa e eu quero agradecer, então. A gente está caminhando para o 2º aniversário do Rádio Amantes no ar aqui na Showtime. Sim. E eu tenho aí a agradecer esse espaço no qual a gente pode falar, discutir bastante sobre o rádio. Não né? tem que agradecer nada. Nós é que agradecemos você.
Nós é que te agradecemos. Verdade, você merece. Olha, um bom final de semana para você, com muita paz, muita saúde e muita alegria, meu amigo. Obrigado, João. Fica aqui então, eu reitero, eu quero deixar aqui um grande abraço a você, referente a todos os últimos acontecimentos, força, e estamos com você. Eu e a Raquel, nós estamos aí com você, embora não perto fisicamente, mas você está nas nossas mentes e nos nossos corações. Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço, Rodney. Outro grande abraço. Cuida, querido. radioamantes.wordpress.com, convido todos aí a acessar o blog. Acessem. Um abraço, Rodney, querido. Outro.